Salve galera, mais um vídeo aqui no canal só para você NFC. Eu sou o Lanzito para falar do que? Série C de campeão, isso aí. Os jogos da 17ª rodada da competição. Isso aí, a antepenúltima rodada aí, faltando apenas 2 rodadas para o término da primeira fase, né? Já temos a equipe já classificada, né? No caso do Mirassol. E também nessa rodada quem garantiu a classificação foi o Paysandu. Aí faltando um pouco aí para saber quem serão as 8 equipes que estarão na segunda fase e também quem serão as 4 equipes que irão para a Série D desde 2023, isso aí. Vamos começar falando aqui do jogo que abriu a rodada, foi a partida entre Ipiranga e Mirassol, né? O jogo realizado no estádio Colosso da Lagoa, onde a equipe do Ipiranga acabou levando a melhor, vencendo o Mirassol por 2 a 1. No caso, logo no início do jogo, ali, aos 5 minutos de pênalti, o Hugo Almeida abriu o placar. Ainda na primeira etapa, o Rodrigo Santos de cabeça empatou o jogo para o Mirassol, mas poucos minutos depois, já quase no final do primeiro tempo, o Jackson virou o jogo para o Ipiranga, terminando assim Ipiranga 2, Mirassol 1, né? Apesar da derrota, o Mirassol já está garantido na próxima fase. E o Ipiranga aí com a vitória aí mantendo uma distância ali do Z4 ali para poder eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento. Agora de classificação para a próxima fase já está um pouco mais difícil devido ao resultado dos demais jogos. A rodada também foi muito movimentada. Tivemos também no estádio, na Arena Amazônia, o duelo entre Manaus e Botafogo, né? Foi o único jogo da rodada, que acabou empatado em 0 a 0, no caso, resultado ruim para o Manaus, para o Botafogo, apesar do empate, mas continua ali dentro do G8, também já está próximo da classificação. Na Arena Batistão tivemos o duelo entre Confiança e Altos, né? Foi um confronto assim, bastante equilibrado, fora que ainda a equipe Altos ainda teve um pênalti ao seu favor, só que aí o Betinho acabou perdendo a cobrança, penalidade, mas na segunda etapa o Charles fez o único gol do jogo, assim, com a vitória, o Confiança ele vai se afastando ali do Z4, né? Tá ali uma diferença de 4 pontos, né? Então só depende de si para poder se manter na Série C. O Altos, com essa derrota, né, já diminuiu muito a chance de classificação para a próxima fase, né? Agora, o nosso mesmo é garantir de fato a sua permanência na Série C. E no estádio Orlando Scarpelli, né, a torcida figueirense ali fazendo aquela festa lá, apoiando a equipe num grande jogo, né, que tivemos entre Figueirense e São José. No caso, quem saiu na frente foi a equipe gaúcha com o Silas aos 12 minutos da primeira etapa. Depois, aos 25 minutos, o Léo Ator fez um belo gol ali, empatando o jogo para o Figueirense. O Andrew virou também aos 32 minutos, só que na sequência o Silas fez mais um gol ali para o São José, terminando 2 a 2. E nos acréscimos do primeiro tempo, o Jean Silva fez o terceiro gol do Figueirense, né? Todos os gols ali foram na primeira etapa. No segundo tempo, o São José deu bastante trabalho para o Figueirense, né? O Figueira conseguiu garantir o resultado ali, os 3 pontos. Com o resultado, a equipe já está próximo da classificação para a próxima fase. E o São José ainda está na briga aí para poder conseguir alguma coisa, né? Atualmente a equipe é o 10º colocado, mas agora com essa derrota ficou mais difícil ainda para avançar para a próxima fase. E no estádio Amigão também tivemos o duelo entre Campinense e Paysandu, onde a equipe do Papão da Curuzu venceu fora de casa por 3 a 1. Destaque aí para o Marlon, que fez 2 gols no jogo, né, aos 15 minutos do primeiro tempo e aos 31 de pênalti, fez o segundo gol dele e o segundo no jogo, né? Ainda na segunda etapa o Johnny de pênalti diminuiu para o Campinense, mas nos minutos finais ali o Marcelo Oliveira fez o terceiro gol. O Marcelo Oliveira, vulgo Marcelinho, fez o terceiro gol do Paysandu ali, garantindo a classificação do Papão da Curuzu para a próxima fase. É isso aí. E o Marlon, né, com os 2 gols no jogo aí, agora é o artilheiro da Série C com 9 gols aí da competição. E o Campinense aí, a equipe está numa situação muito difícil aí, vai ter que reunir forças aí para poder se livrar da zona do rebaixamento, que está talvez cada vez mais complicado. E no domingo, né, dando continuidade aos demais jogos, também tivemos no estádio Santa Cruz, né, o duelo entre Botafogo de Ribeirão Preto e Volta Redonda, onde a equipe paulista saiu na frente com o Gustavo Xuxa de pênalti aos 26 minutos da primeira etapa. Depois, no segundo tempo, o Felipe Souto ampliou o placar para 2 a 0. E nos acréscimos, o Matheus Alessandro diminuiu para o Volta Redonda, terminando assim Botafogo 2, Volta Redonda 1, né, com o resultado, o Botafogo ali se mantém dentro do G8, né, agora só depende de si ali para poder classificar para a próxima fase. E o Volta Redonda, apesar da derrota, mas ainda continua dentro do G8 e dentro da briga ainda. E no estádio Barradão tivemos o duelo entre Vitória e ABC. No caso também um jogo bastante movimentado, bastante emocionante. No caso, quem saiu na frente logo aos 5 minutos foi a equipe
do Vitória ali com o Santiago Trellis, né? O cruzamento na área de cabeça, ele fez o gol do Vitória. Poucos minutos depois ali o Fabinho empatou para o ABC. E depois ainda na primeira etapa de pênalti o Trellis ampliou o marcador para a equipe do Vitória, terminando o primeiro tempo 2-1. E no começo da segunda etapa ali o Eric empatou o jogo para o ABC, né? Fazendo ali um belo gol ali de fora da área, né? Sem chances para o goleiro da Vitória. Terminando assim, Vitória 2, ABC 2, né? O ABC que está muito próximo aí de confirmar sua classificação. E o Vitória assim ainda tem uma pequena possibilidade, mas no caso precisa vencer os 2 últimos jogos para poder garantir a classificação. Vou terminar de falar das partidas, eu já comento aí sobre a próxima rodada. Também tivemos no estádio Aníbal Toledo o duelo entre Aparecidense e Atlético Cearense, né? No caso, a equipe goiana precisava vencer esse jogo aí para poder continuar firme na briga, né? Mas aí o que aconteceu aí, no caso, quem surpreendeu foi a equipe cearense, né? O Atlético Cearense venceu fora de casa por 3-1. No caso, ele saiu na frente com o Vanderlan ainda na primeira etapa. Depois, ainda no final do primeiro tempo, o Alex Henrique empatou o jogo para a Aparecidense, mas na segunda etapa o Vanderlan novamente marcou o segundo gol dele no jogo, né? Na partida. E para fechar o placar ali, o Juninho Quixadá garantiu a vitória da equipe cearense, né? No caso, apesar da vitória ainda o Atlético momentaneamente está fora, quer dizer, ainda está dentro do Z4, mas ainda tem uma possibilidade de escapar das lutas ali contra a Degola. No caso, o outro duelo também que tivemos, que foi praticamente um confronto direto relacionado ao Z4, foi a partida entre Floresta e Brasil de Pelotas, né? No caso, quem saiu na frente foi a equipe gaúcha ali com o Gabriel Pérez, e depois na segunda etapa o Floresta virou o jogo, né? No caso ali com o gol ali do Joedson, e também, infelizmente também, né, o Gabriel Pérez fez um a favor, acabou fazendo um contra, e assim o Floresta com o resultado fica fora momentaneamente do Z4, e o Brasil de Pelotas está aí virtualmente rebaixado. No caso, para a equipe escapar, depende de uma combinação de resultados, mas isso é muito difícil. Dependendo dos demais jogos, pode ser já rebaixado na próxima rodada. E fechando a 17ª rodada, também tivemos a partida entre Remo e Ferroviário no estádio Baianão. Isso aí, a torcida do Remo ali fazendo aquela festa lá, empurrando a equipe até conseguir a vitória. No caso aí o Remo venceu, né? Foi com muita emoção. No final da primeira etapa ali o Marco Antônio abriu o placar para a equipe do Remo, no final da primeira etapa. Depois no segundo tempo o Ferroviário, principalmente nos contra-ataques, era muito perigoso. Conseguiu ainda um empate com o Ian aos 35 minutos. E nos acréscimos ali numa jogada onde teve a falha do goleiro do Ferroviário, a bola sobrou ali para o o Vanilson fazer o gol da vitória do Remo, assim garantindo os 3 pontos e ainda a equipe fechando dentro do G8, né, ainda buscando a sua classificação para a próxima fase, e o Ferroviário ainda continua na briga contra o rebaixamento. E concluídos os jogos, ficou assim a tabela do campeonato. No caso, o Mirassol ainda é o líder com 32 pontos, apesar da derrota. E ainda lembrando, né, que nesta quarta-feira, dia 3, teremos o duelo entre Botafogo da Paraíba e Mirassol, né, que era um jogo que foi adiado, que era referente à 12ª rodada, se não me engano. A 12ª rodada. E no caso, nesse jogo, se o Botafogo da Paraíba vencer o Mirassol, matematicamente também já garante classificação na próxima fase. Ou se o Mirassol ganhar também, só aumenta a pontuação, né? Mas o jogo é mais importante para o Botafogo, né? Que se o Botafogo vencer, já que também confirma a sua classificação. Temos aqui o Paysandu em segundo com 30 pontos, né? Com a vitória sobre o Campinense matematicamente garantiu vaga na próxima fase. O Figueirense em terceiro com 29 pontos, né? Também já está perto da classificação. O ABC com 28 na quarta colocação. Em quinto, o Botafogo da Paraíba com 27. No caso aqui, esses 5 aqui eu já posso cravar que já são as equipes que vão garantir vaga já na próxima rodada. Dependendo dos resultados, já podem garantir vaga na próxima rodada. Na sexta colocação temos o Volta Redonda com 26. Em sétimo, o Botafogo Ribeirão Preto com 26 pontos. E em oitavo, o Remo com 25. Na nona colocação, a Aparecidense com 25 pontos. Em décimo, São José com 23. Em décimo primeiro, Vitória com 23 pontos. No caso ali, até o do Vitória na décima primeira colocação ainda estão equipes que ainda tem uma certa possibilidade de classificação, mas obviamente que além de vencer os 2 últimos jogos, depende de tropeços dos demais adversários. O Ipiranga em 12º com 22, né, com essa vitória ali só para afastar de vez ali qualquer possibilidade de rebaixamento.
O Manaus em 13º com 22 pontos também. O Altos em 14º com 21, né? No caso, o Altos precisa de uma vitória já para matematicamente garantir sua permanência. O Confiança em 15º com 20 pontos. Em 16º o Floresta com 19 pontos. Aí também com 19 pontos o Atlético Cearense com 19 pontos. O Ferroviário com 16 em 18º. Em 19º Campinense com 15. E na última colocação o Brasil de Pelotas com 14 pontos. Aqui a briga pelo Z4 também está quente. Então vamos ver como vai estar aqui os jogos para a próxima rodada, a 18ª rodada, a penúltima da primeira fase. No caso, abrindo a rodada teremos o Atlético Cearense recebendo o Botafogo Ribeirão Preto no estádio Domingão, né? O Atlético Cearense, se vencer, pode sair da zona de rebaixamento, dependendo da combinação de resultados. No Frasqueirão, o ABC recebe o São José, né? No caso, o ABC perto da classificação, né? O São José ainda tentando brigar por uma vaga, mas a equipe de Natal só depende de si para avançar para a próxima fase. No estádio Colosso da Lagoa, né? O Ipiranga recebe o Manaus, né? No caso, aí, as equipes aí tentando só manter ali matematicamente suas permanências na Série C, já que as possibilidades para a classificação do G8 já estão mais complicadas, que aí depende de uma grande combinação de resultados. No estádio Lindolfo Monteiro, às 19 horas no sábado, teremos Altos e Paysandu, né? No caso o Papão já garantido, e o Altos ali tem que buscar os 3 pontos para poder matematicamente garantir de vez a sua permanência na Série C. E no domingo, né, teremos aí alguns confrontos diretos, né? No caso, o jogo será às 11 da manhã no estádio Bento Freitas, teremos Brasil de Pelotas e Confiança, né? O Brasil de Pelotas, para conseguir uma possível permanência, teria que vencer, né, os 2 últimos jogos. E o Confiança, né, basta um empate ou uma vitória sobre o Brasil de Pelotas, que aí, além de garantir quase uma permanência, também já pode rebaixar o Brasil de Pelotas já nessa rodada. Também teremos Floresta e Campinense, né, jogo importantíssimo para ambas as equipes. Se o Floresta vencer, também já fica perto de garantir a sua permanência. E o Campinense também precisa fazer essa missão, né, vencer os 2 jogos, né, também dependendo de tropeços de Confiança e Floresta. Se caso empatar ou perder, também já pode ser rebaixado já nesta rodada. No domingo, no estádio Bainão, né, o Remo recebe a Aparecidense. No caso ali, o Remo, ambas as equipes ali é um confronto direto, né, em busca por classificação na próxima fase, né. O Remo só depende de si para garantir essa vaga. A Aparecidense tem que vencer para poder se manter firme na disputa. No estádio Municipal de Mirassol, né, o José de Campos Maia, vulgo Maião, o Mirassol recebe o Vitória, né, o Mirassol é a equipe já garantida na próxima fase. E ainda já recentemente, né, os anúncios de novos reforços, né, no caso o goleiro Gabriel Gasperotto, o atacante Júnior Todinho, que estava no Brusque, e também, né, um baita reforço, que esse pode falar que é um baita reforço de vez, é o Mário Sérgio, né, que estava no Fluminense do Piauí, fechou aí com o Mirassol, aí é um baita reforço, hein. E também no domingo no estádio Raulino de Oliveira teremos a partida entre Volta Redonda e Ferroviária, no caso a equipe carioca só precisa vencer para poder ficar perto da classificação, e o Ferroviário ali na briga também pelo rebaixamento. E na segunda-feira, dia 8, no estádio Almeidão, o Botafogo da Paraíba recebe o Figueirense, né? No caso, ambas as equipes aí, no caso, dependendo do jogo de quarta-feira aí, o Botafogo já pode garantir a classificação também nessa partida, né? Então, pode ser muitas emoções aí nessa reta final de Série C, né? No caso ali, a briga pelo G8 ali pegando fogo, a briga pelo Z4 também está muito emocionante. Então você acompanha tudo aqui no canal só no procedimento do UFC, porque aqui a Série C tem muita procedência e aqui vocês são campeões em procedência. Valeu!